CRI é mês de conhecer um pouco sobre o trabalho missionário que os batistas fazem ao redor do mundo. O Momento Missionário no Culto trará informações sobre campos da Junta de Missões Mundiais e da EBM International, para você conhecer, interceder e contribuir financeiramente. Por favor, não esqueça de silenciar seu celular durante o culto. Bom dia. Hoje eu não preciso esperar abrir a transmissão, porque ela não está funcionando hoje, mas a gente vai gravar o culto para postar de tarde. Vamos ficar em pé? Queremos começar o nosso culto cantando e louvando ao nosso Deus, das alturas do céu. Os homens cantam comigo e as mulheres junto com a Stephanie. Das alturas do céu, das alturas do céu. Para juntos te adorar, para juntos te exaltar e para também ouvir a Tua palavra, aprender aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e graça que nós experimentamos todos os dias nessa última semana, pela proteção, pelo suprimento de todas as nossas necessidades. Te agradecemos porque Tu estás no controle da nossa vida e também de todas as circunstâncias à nossa volta. E nós podemos repousar em Ti, descansar, sabendo que Tu estás cuidando de tudo e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Te agradecemos por esse culto que podemos celebrar juntos. Te agradeço por cada um que veio, Senhor, em especial os nossos visitantes. Te agradeço pela presença deles. Que eles possam se sentir bem aqui, Senhor. Nós te pedimos isso e que possam sentir também o Teu amor através de nós. Queremos te pedir, Senhor, pela palavra que vamos ouvir, que possa falar ao nosso coração, Senhor, que a gente esteja aberto a ouvir o que Tu tens para nos dizer. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, aos nossos
ao nosso público que vai assistir pela internet depois. E aos nossos visitantes, eu quero dar as boas-vindas de uma forma especial. Tem um casal que eu sei, uma família que chegou, que é lá de Erechim. Oi, é o pastor da igreja, o pastor Daniel. Muito prazer ter vocês aqui conosco, que vocês se sintam bem. Eles estavam, imagino, lá no Retiro dos Casais, né? E vieram visitar a gente aqui hoje. Temos também mais alguns outros visitantes. Se depois, na saída, você cruzar com um visitante, não esqueça de dar um abraço nele e de pedir para ele voltar outras vezes, que ele possa se firmar aqui e ficar sempre com a gente em comunhão conosco. Lilita? Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito bem, nós vamos ter o nosso momento missionário e nós vamos falar esse mês a respeito do trabalho das juntas de missões mundiais. Normalmente, os batistas no Brasil comemoram missões mundiais no mês de março. Mas como no mês de março nós estávamos dando uma ênfase especial à Rádio Transmundial, quando nós levantamos a nossa oferta, então nós decidimos fazer a nossa campanha de missões mundiais agora no mês de abril. E vocês sabem, ou pelo menos aqueles que estão já há mais tempo na igreja, que a Convenção Batista Brasileira possui a sua junta de missões mundiais, né? E a nossa Convenção Batista Pioneira, ela apoia 2 juntas missionárias, tanto a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, como a IBM Internacional. Então, são 2 juntas missionárias. A IBM Internacional, ela tem origem alemã, né? Ela tem a sua sede ali na Alemanha, e tem sido uma junta missionária que tem, durante muitos anos, feito um grande trabalho aqui no Brasil e também em cooperação com a nossa junta pioneira. Então, hoje, para nós conhecermos durante esse mês essas 2 juntas, então nós separamos 2 domingos, vamos falar sobre a IBM Internacional, e 2 domingos nós vamos falar sobre o trabalho da Junta de Missões Mundiais. E nós pretendemos levantar a nossa oferta de missões mundiais no último domingo agora de abril. Então, como também vocês sabem, o nosso costume, a oferta que é levantada, ela é dividida. Uma parte vai para a IBM e a outra parte vai para a Junta de Missões Mundiais. Agora, eu só quero fazer uma pergunta antes para vocês. Nós sempre escutamos que quem faz o trabalho missionário é a igreja, não é isso? A gente sempre fala, é a igreja que atende os seus vocacionados, é a igreja que envia, é a igreja que sustenta, é a igreja que ora por missões. Então, por que nós temos que apoiar juntas? Juntas de missões mundiais, juntas a EBM, outras missões. Por que apoiar missões ou juntas, se quem tem que fazer o trabalho missionário é a igreja? Você já parou para pensar nisso? Eu sei que muitas igrejas não querem mais apoiar trabalhos de juntas, pensando que seria isso um trabalho apenas da igreja. Mas só para esclarecer, a importância dessas juntas é porque elas fazem um trabalho que a igreja, na sua limitação, não consegue fazer. Por exemplo, a IBM apoia missionários na Índia. Você conseguiria ir para a Índia para apoiar o missionário que está lá? Você teria condições de ver as necessidades dele que está lá? Ou missionários que estão na África ou em outras regiões? Então, é a igreja que faz o trabalho missionário, mas as juntas têm feito um grande trabalho de intermediação entre a igreja e o missionário. Ela apoia, ela vê as necessidades, ela muitas vezes está lá visitando, ajudando os missionários. Então, a importância também dessas juntas.
Eu quero falar um pouco sobre a EBM Internacional. Vocês estão vendo nesse quadro os países que a IBM atualmente trabalha. Ela trabalha na Europa, Ásia, África e América Latina. São 16 países e 300 projetos missionários. Nesses diversos continentes, então, vocês estão vendo, quando a EBM significa Missão Batista Europeia. Então, como a EBM começou o seu trabalho, a ênfase era na África. Então, por isso, o maior número de trabalhos que eles têm são em países africanos. Depois, eles começaram um convênio na América Latina, depois começaram na Europa e depois agora também na Índia, na Ásia, onde eles têm o trabalho missionário. Eu vou falar hoje de uma forma geral para vocês entenderem quais são as ênfases que essa missão tem. A primeira ênfase é a área de plantação e desenvolvimento de igrejas. Então, eles têm plantação de igrejas na Turquia, na Bolívia, Cuba, Peru. São diversos missionários que estão plantando e fortalecendo igrejas. Outra ênfase da IBM é a área da assistência à saúde. Eles têm áreas como centros médicos, clínicas oftalmológicas, 2 hospitais e farmácias. Então, em países como Camarões, Serra Leoa e outros países, principalmente na África e Índia. Então, esses países, há missionários médicos, missionários que são enfermeiras, assistentes sociais, que ajudam na área da saúde. Também a IBM tem a área de ajuda humanitária. Então, eles auxiliam na área de inundações na África, combate à fome na Índia, ajudas a refugiados, que principalmente hoje são um dos grandes problemas mundiais, né? Síria, países onde há tantos refugiados. A IBM tem feito ações nessa área humanitária também. Também eles ajudam na área de capacitação profissional, tanto de pastores, como também escolas profissionalizantes, mecânica, costura, agricultura, principalmente em países africanos, esses cursos profissionalizantes. Eles apoiam, por exemplo, capacitação de pastores, o nosso seminário aqui em Juí, que nós temos o Seminário Batista em Juí, a IBM apoia o nosso seminário, tanto com a parte de professores e tantas outras coisas mais. Outra área também que a IBM trabalha são crianças vulneráveis, núcleos sociais, PEPs, lares de crianças. Por exemplo, o Lar de Cotia e também o Núcleo Social de Diadema, a IBM faz um grande trabalho de apoio, tanto aqui em Diadema como em Cotia, também em outros países também. E aí, nós ficamos pensando, né, como uma missão consegue atender 300 projetos missionários. Então, existe um orçamento da EBM que eles precisam levantar anualmente em torno de 4,5 milhões de euros. Vocês pensaram que são 4,5 milhões de euros? É claro que eles não levantam todo esse dinheiro só no Brasil, né? Levantam em diversos países do mundo. Mas também nós, como igreja, podemos fazer parte disso. Nós temos Diadema, temos Cotia, temos o Lar de Idosos, temos o seminário em Ijuí. Então, a nossa convenção pioneira, ela é muito abençoada pelo trabalho que a IBM faz.
Então, eu quero deixar esse endereço no site deles. Se você gostaria de conhecer mais, você entrando no site da IBM Internacional, lá tem uma descrição, muitos trabalhos que eles realizam. Então, eu creio que nós precisamos conhecer. Eu creio que aquilo que eles fazem é o que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos estar em todos esses países, em todos esses projetos, mas nós podemos apoiar com as nossas orações, nós podemos apoiar com o nosso sustento e também conhecendo o que eles fazem, para estarmos orando cada dia mais. Muito obrigada. Daqui a pouco nós vamos orar pela Masa. Ou pela Masa, não, nossa, voltei no tempo agora. A Masa era lá de muitos anos atrás, depois se juntou com a IBM. Nós vamos orar pela IBM e também pela Junta de Missões Mundiais. Agora nós vamos levantar a oferta nossa de cada domingo. Para isso eu quero convidar a congregação a ficar em pé. Nós vamos cantar. E enquanto isso também adorar o nosso Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Alguém pode colocar, por favor, o gasofilácio ali no meio do corredor? Isso, nós vamos cantar com as crianças. Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. É tão bom a gente saber disso, né? Que Ele está cuidando de nós, de cada um de nós. Vamos cantar. Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. 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 Deus tem os passarinhos em suas mãos. Deus tem os passarinhos
nossa vida está guardada nas tuas mãos. Quero te agradecer por essas crianças que estão aqui, pelos pais que as trouxeram. Te peço agora, Senhor, pelo culto delas, que elas possam ouvir a palavra, entender e possam levar isso para toda a sua vida. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair para o culto infantil e a igreja pode sentar. Bom dia, igreja. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora, principalmente focando o que a Lilita mencionou agora há pouco, sobre as nossas juntas de missões, tanto a nossa aqui do Brasil, como também a EBM. Nós queremos também informar que quem tem um pedido de oração, que ele quiser mencionar, tem uns envelopinhos amarelos no banco, quem quiser escrever algum pedido lá. E temos também o nosso QR Code de quem estiver assistindo, que vai assistir mais tarde também, o pedido de oração. Então, vamos orar agora, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer de todo o coração por esse domingo. Queremos agradecer que a nossa vida está em tuas mãos, como nós cantamos agora há pouco. Tantas dificuldades, às vezes, a gente passa, tanta luta, e nós sabemos, Senhor, que ao final tu estás sempre conosco. Às vezes a resposta não vem tão rápido, às vezes a gente tem que sofrer um pouco até o alívio chegar, mas ele chega. E nós te agradecemos por isso, Senhor, e queremos engrandecer o teu nome por isso também. Queremos pedir, Senhor, principalmente pela nossa igreja, que a gente sempre lembre disso. Principalmente as pessoas que estão passando por dificuldades físicas, espirituais, dificuldades na sua família. Senhor, que eles possam lembrar que tu estás no controle de tudo. Estás também zelando por tudo aquilo que eles precisam nesses momentos. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração. Queremos também agradecer pelas nossas juntas, Senhor. Obrigada hoje, principalmente pela EBM, que tem tanta capacidade de ir em tantos lugares nesse mundo que a gente não tem nem ideia, e com tanto dinheiro também que eles investem. Senhor, são pessoas que são fiéis também nas suas ofertas e também são fiéis naquilo que eles prometeram fazer por ti, indo nos campos e trabalhar também junto com este povo. Muito obrigado, Senhor, por tantos lugares que são atendidos. Agradecemos também aqui no Brasil, que nos nossos núcleos sociais e também no nosso lar de idosos, tudo isso também pode ser sentido através dessas ofertas dessas pessoas. Senhor, continue com essa junta, Senhor. Fortaleça eles a cada dia, dê oportunidades, novos desafios, e que pessoas com muita vontade de servir e de trabalhar para ti também possam estar engajados neste local. Nós te agradecemos, Senhor, em teu nome, e também pedimos agora, esteja com a gente, para que a gente possa estar prestando atenção na tua palavra, porque viemos aqui para isso, que tu tens coisas para nos falar, que devemos também mudar no nosso dia a dia e na nossa semana. Abençoe o nosso pastor que nos trará a mensagem. E agradecemos em nome de Jesus por tudo que tu és, e tu és sempre o melhor para nós. Amém. Eu ofereci ajuda, mas ela não quis. Bom dia, meus irmãos. O que aconteceu? Bom dia. Ah, bom. Vocês estão aí. Eu pensei que eu estava falando sozinho. Gente, é muito bom a gente poder estar na casa do Senhor e poder ter esse tempo gostoso para poder estudar a palavra dEle, para poder louvá-lo,
hoje para poder participar da mesa do Senhor também. É tão bom a gente poder fazer isso na presença de pessoas que nos visitam, na presença daqueles que já são membros aqui da nossa igreja. Isso é um tempo muito, muito especial. E antes de eu começar a mensagem, eu queria só transmitir um recado da irmã Ruth Irene Tang ou Bush, dependendo, solteiro ou casado, né, o sobrenome. Para aqueles que têm mais um tempo aqui já da igreja, ela manda um grande abraço para vocês. E ela perguntou um por um quase dos membros da igreja. Nós tivemos um bom tempo lá de conversa essa semana. E ela lembra com muito, muito carinho de vocês e queria saber notícias fresquinhas de cada um de vocês. Então, o recado foi dado, eu prometi para ela que eu ia mandar um abraço e ela falou, então, pastor, espero que você não esqueça. Eu falei, não, eu não vou esquecer. Não esqueci e o recado foi dado. Também é muito bom a gente ter os marinheiros de volta, né? Nós tivemos um bom grupo dos nossos irmãos que foram para um cruzeiro durante o final de semana ali, na programação dos casais da Jumap. Estão todos de volta bem, parece, não vi nenhum meio mareado, né? Não sei se eles estavam procurando chuveiro quando chegaram em casa, né? Quem nunca andou de barco, apesar que esse barco é grande, mas um barco pequeno, depois que você navega, depois de um tempinho, a pior coisa que tem é você tomar banho, porque você abre o chuveiro e a água fica fugindo de você. Você fica assim, debaixo da água, tentando encontrá-la e ela não para. Mas eu acho que eles não passaram por isso, eu espero. Gente, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos, temos uma série de mensagens que é um desafio para nós como igreja. A gente está vendo aqui uma igreja que estava em obras, Deus trabalhando fortemente nessa igreja, ou no surgimento dessa igreja, e nós estamos sendo desafiados com a palavra do Senhor ali no livro de Atos. Atos no capítulo 2, do verso 14 ao verso 36. Nós vamos estar estudando nessa manhã. E quando a gente olha para esse livro de Atos, nós percebemos que esse livro é um livro bem peculiar, porque ele narra aquele começo da igreja. Nós acabamos de ver agora sobre a descida do Espírito Santo ali, a manifestação do Espírito Santo naquele começo, e a gente percebe que tudo isso traz uma série de confusão ali, se a gente pode dizer assim, uma série de eventos que as pessoas ficavam ali olhando, alguns meio maravilhados, outros duvidando, alguns até zombando, na verdade, do que estava acontecendo. Mas a gente percebe que com tudo isso, a gente vê a igreja começando a ser formada, a igreja começando a crescer, a igreja realmente começando a entender aquilo que era o propósito do Senhor para a igreja. Até mesmo sem eles saberem exatamente o que seria de fato essa igreja. É interessante que quando nós olhamos para Atos, e principalmente para esse texto que nós vamos observar agora, que é essa pregação de Pedro, alguns colocam como discurso, mas na verdade é uma pregação que Pedro faz ali, como várias outras a gente vai perceber nessa carta, nesse livro. A gente tem que saber que não está escrito letra por letra daquilo que Pedro falou. Não é? Se a gente fosse pensar que esse discurso de Pedro, que aqui foi colocado, deixado para nós em Atos, não foram exatamente só essas palavras que Pedro falou, esse discurso dele daria uns 2, 3 minutos, o tempo da gente ler. Com certeza ele falou muito mais coisa do que isso, mas aquilo que foi importante, Deus preservou, Lucas colocou, escreveu para que fosse importante para nós nos dias de hoje. E é bom a gente prestar atenção nessas coisas, e é interessante a gente observar isso para que a gente tenha uma compreensão correta do texto. E quando a gente pensa nessa carta, a gente pensa nesse texto de Atos, a partir do verso 14 até o verso 36, e ao invés de eu ler todo esse trecho e voltar lendo, eu vou lendo conforme a gente vai acompanhando, vocês vão perceber que há uma coisa que pula. O Pedro ele vai para frente quando a coisa fica complicada. Um pouquinho antes, como nós vimos no último sermão sobre Atos, a gente percebe que nós devemos fazer diferença.
quando o Espírito Santo toma conta daqueles discípulos, aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas, e alguns deles começam a falar em línguas, alguns deles começam a mostrar, falar do Evangelho, contar as boas novas, contar as maravilhas de Deus ao povo, eles provocam uma reação naquelas pessoas. Uma reação, alguns boas, de ficarem maravilhados, de ficarem ali pensando, olha, eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero entender um pouquinho mais sobre essa coisa que eu não entendi ainda. Mas em outras pessoas provocou uma certa zombaria, provocou um certo desdém. E nós não podemos esquecer que as pessoas que estavam ali ouvindo eram pessoas que tinham contato com a lei mosaica. Eram pessoas que não eram completamente desconhecidas da lei do Senhor. Eram judeus que estavam lá, ou então pessoas convertidas ao judaísmo que vieram para uma festa, a festa das semanas, que estavam todas reunidas ali naquele momento. E então, quando ocorre esse evento, eles vão lá, curiosidade faz com que eles chegam ali, e eles então ouvem, veem aquilo acontecer. E logo após, então, Pedro, ele começa o seu discurso. E é interessante que quando a gente olha para os dois primeiros versos, o verso 14 e o verso 15, a gente logo percebe aquele ímpeto de Pedro vindo à frente. Então o texto diz, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Na verdade, o texto aqui seria mais correto ser 8 horas da manhã, pelo período quando eles fazem, né? Eles não contam nessas horas, mas por período de dia. E aí Pedro, então, quando surge essa situação, quando surge aqueles homens, aquelas pessoas de uma certa forma desdenhando ou falando, esse povo que está falando aí deve ter virado todas a noite passada, né? Estão bêbados aí. Pedro, ele pula para frente, toma a palavra, junto com os 11 discípulos que estavam lá, os 11 apóstolos que estavam ali. E então ele confronta aquelas pessoas, ele chama para si a responsabilidade para defender aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, a defender o ministério do Senhor Jesus naquele momento. Meus irmãos, quando a gente olha para essa situação de Pedro, algumas vezes nós olhamos para a nossa própria vida. Talvez você, não tenha experimentado uma situação dessa, mas, meus irmãos, se tem uma coisa que nós devemos aprender com Pedro, é justamente isso, que não importa o nosso preparo. O que realmente faz a diferença é a nossa disposição para poder fazer aquilo que nós devemos fazer. Se nós olharmos para a vida de Pedro, Pedro era um homem não muito letrado. Alguém não tinha tanta capacidade assim, não posso dizer que ele era uma pessoa extremamente eloquente, a gente não sabe muito bem, não convivia, mas para um homem que era pescador, ele vai para frente, confrontando de uma certa forma uma multidão de pessoas, não sabemos quantas pessoas tinham ali, não era uma tarefa fácil. Como não é fácil para nós encararmos muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós não podemos esquecer que naquele momento o Espírito Santo do Senhor habitava a vida de Pedro. Estava fazendo uma diferença na vida dele e fez com que ele tomasse uma posição de liderança, como já havia acontecido em outras situações, mesmo uma liderança meio atabalhoada, como aconteceu com Pedro. Mesmo assim, ele se coloca diante do Senhor e diante das pessoas, em nome do Senhor, para explicar o que estava acontecendo. Nesse texto, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando na minha própria vida, lá no passado, ainda quando era bem jovem, bem adolescente. Eu sempre falei, vocês já ouviram eu falar isso algumas vezes, que é muito mais fácil você desmontar 10 motores de Scania do que você estar aqui na frente para falar. Realmente é mais fácil, porque motor você não tem confronto, motor não responde para você, motor quando não obedece, você pega uma barreta e reduz o tamanho dele, não é? Mas encarar pessoas não é a mesma coisa.
Porque você vai falar alguma coisa e alguém vai te responder, alguém vai te inquirir, alguém vai retrucar em cima daquilo que você está querendo dizer, e aí você fica pensando, bom, mas e se eu não souber a resposta? E isso faz com que a gente tenha medo, a gente tenha vergonha, e muitas vezes a gente não enfrente essa situação. Isso é a realidade. Nós não podemos fechar, tapar o sol com a peneira dizendo, não, pastor, isso não acontece. Porque acontece. Quantas vezes nós somos questionados e nós não temos as respostas? Quantas vezes nós somos colocados contra a parede sobre algum assunto e nós não sabemos como responder? Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele quem nos capacita para essa obra que nós estamos sendo desafiados a fazer. Toda a nossa eloquência, tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida toda não serve para nada se não for a ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem vai fazer com que a gente encontre a coragem, com que a gente tenha sabedoria para falar, é Ele que vai trazer à nossa mente as palavras para podermos falar. E é interessante que quando Pedro vai para frente, a gente percebe algumas coisas muito fortes aqui nesse discurso de Pedro, que nós vamos ver a seguir. Primeiro que Pedro ele tinha uma liderança bem instruída. Ele era um homem que, apesar de ser um homem simples, apesar de ser um homem, não posso dizer um homem muito culto, mas ele sabia do que ele ia falar. Ele havia passado 3 anos da sua vida junto com Jesus, vendo os ensinos, ouvindo Jesus ensinar, muitas vezes fazendo perguntas difíceis até mesmo para o Senhor Jesus, vendo os milagres acontecendo. Então ele conhecia muito bem daquilo que ele iria transmitir, daquilo que ele iria falar. E quando aquelas pessoas então chegam diante dele e falam, olha, esses homens devem estar bêbados, ele, na hora, o peito dele se infla, ele vai para frente e fala, opa, peraí, não é isso não. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Mas também ele estava focado naquilo que ele ia falar. Pedro, ele podia muito bem, como ele colocou nesse texto, falando, olha, não são nem 9 horas da manhã, então esses homens não estão bêbados. Ele podia muito bem ir por esse caminho e começar a argumentar com aquelas pessoas, peraí, se você viu ele bebendo essa noite? Você tem certeza, você está sentindo o bafo saindo da boca dele? Mas Pedro não faz isso. Pedro não usa a argumentação humana para defender aquelas pessoas. Pedro, ele é focado, ele usa aquilo que aquelas pessoas conheciam acerca da palavra do Senhor para poder responder aquelas perguntas. E por último, a gente percebe que, além de ser um líder, dele ir para frente, porque essa é uma definição boa de líder. Líder é aquele que vai primeiro, aquele que encara a situação difícil. Pedro, ele não tem vergonha e nem tem medo de confrontar aquelas pessoas com a verdade que ele carregava dentro do seu coração. Essas 3 coisas são coisas que nós precisamos ter, independente de se nós somos líderes da igreja ou não. Porque o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. Se nós já entregamos a nossa vida para Ele, se nós já realmente nos convertemos, se nós temos a nossa vida transformada pelo Senhor, nós temos o Espírito Santo nos ajudando a fazer isso. É o que o verso 8 do capítulo 1 de Atos fala, é o verso-chave do texto. Vós recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. O poder não vem daquilo que nós conhecemos, o poder não vem daquilo que nós somos como personalidade, como pessoa. O poder vem daquilo que Deus faz através da nossa vida, através de nós deixarmos Ele agir na nossa vida. E qual é essa resposta que Pedro dá para aqueles homens? Ele começa esses 2 versos tentando mostrar para eles, ou refutar aquele argumento deles, dizendo que eles estavam bêbados. Mas então Pedro, ele começa então verdadeiramente o seu discurso, e a gente percebe que a resposta que Pedro traz para aqueles homens é uma resposta bíblica,
ele não começa a divagar, ele não começa por nada. Ele usa exatamente o texto bíblico para falar para aqueles homens. O verso 16 ao verso 21, Pedro diz: pelo contrário, é isso que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que interessante a gente olhar para essa conversa que Pedro tem. Pedro, ele pega a palavra do Senhor, uma lei que todos aqueles que estavam lá conheciam, que era uma profecia bem conhecida daquele tempo, e ele usa aquela profecia então para explicar aquilo que estava acontecendo. E é interessante que Pedro aqui não está tentando defender aquelas pessoas sobre o dom, as línguas que eles estavam falando. Ele não estava se importando aqui, porque na verdade eles falaram que eles estavam bêbados, porque estavam escutando eles falarem numa língua que eles não conheciam, ou que conheciam, mas sabiam que eles não tinham capacidade para falar. Mas Pedro, ele pega a palavra do Senhor e fala: olha, o que está acontecendo aqui é algo divino, é algo realmente divino. Ele usa essa profecia lá de Joel capítulo 2 para mostrar que aquele evento que estava acontecendo era sobrenatural, vinha do próprio Senhor, como cumprimento da sua palavra, como cumprimento da vontade do Senhor. As pessoas já estavam familiarizadas com essa profecia. Então Pedro pega aquilo, ele traz à tona, ele cita o texto e mostra para aquelas pessoas: olha, o que vocês estão dizendo não tem sentido algum, porque o Senhor Deus já havia predito que isso iria acontecer. O próprio Senhor Deus mostra que essa profecia seria cumprida, e vocês estão agora vendo o cumprimento dessa profecia. Vocês acreditem ou não, isso está acontecendo. E é interessante que ele fala sobre essa profecia, ele usa essa profecia, falando que, olha, nos últimos dias, diz Deus, que ele vai derramar sobre o meu espírito, sobre todos os povos. Todos eles iriam conhecer as grandezas do Senhor. Não mais o povo de Israel somente, mas todos os povos iriam conhecer. E naquele momento, aqueles homens e mulheres reunidos de todas as partes do mundo, conhecido da época ali, mais de 15 nacionalidades reunidas estavam então ouvindo sobre o Senhor Deus. Ah, pastor, mas eles estavam lá, mas para a festa, então provavelmente eles já tinham ouvido essa profecia. Sim, eles já estavam escutando isso e sabiam disso. O problema é que eles não acreditaram, provavelmente, naquilo que estavam vendo. Mas a segunda coisa é que a profecia usada por Pedro demonstra que esse evangelho chega para todos aqueles que estavam lá. Não somente para os povos, mas para os homens e também para as mulheres, para os servos, para todos eles. Não havia distinção naquilo que aconteceu. Às vezes a gente fica meio naquela situação, mas o povo de Israel só os homens eram contados, e aqui a gente percebe que essa profecia vem para cumprir sobre todos eles, quer sejam homem, mulher, servo, serva, não importa, velho, novo, todos eles foram agraciados com a manifestação do Espírito Santo. Não tem pequeno, não tem grande, não tem homem, não tem mulher, não tem velho, nada. Todos, quando nós somos colocados, quando nos rendemos aos pés do Senhor, nós somos instrumentos dele para manifestar a glória dele aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos ter isso claro em nossa mente, porque algumas vezes nós pensamos: olha, eu só posso ser usado se eu estiver lá naquele limiar no tempo onde eu tenho força, onde eu tenho capacidade para fazer tal coisa.
E aí que a gente percebe que nesse texto, ele fala que a graça do Senhor, que a manifestação do Espírito Santo seria dado a todos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visão, até mesmo sobre os meus servos e minhas servas. Todos nós podemos ser usados. Todos nós somos usados quando nós nos dispomos a ser usados pelo Senhor em qualquer tempo. Eu já tenho falado aqui que crente não se aposenta, meus irmãos. Nós não deixamos de ser crente quando o INSS diz que nós já estamos aposentados. Nós não deixamos de trabalhar ou de manifestar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida quando nós já estamos numa cama. Não importa onde nós estejamos, não importa o que nós estamos fazendo, não importa a situação que nós estamos vivendo. Nós somos instrumentos desse Deus tão maravilhoso para mostrar às pessoas sobre a sua glória, para falar das pessoas sobre o seu amor e maravilha. Nós precisamos aprender que a nossa vida secular não é a vida que o Senhor Deus tem para nós só. Ela faz parte da nossa vida. Mas o crente verdadeiro, ele vive 100% da sua vida, desde o momento que ele conhece a Cristo, até o momento da sua partida, ele vive para agradar o Senhor Jesus. Eu comentei com vocês algum tempo atrás, que em 2017, quando eu voltei lá para Caiçaua, para fazer uma visita lá, eu encontrei o seu Mico, que era o senhor de quem nós compramos o terreno para construir a igreja. E durante muitos anos nós pregamos o Evangelho para ele, ele não tinha um coração bem duro, ele não queria saber do Evangelho. E aí quando nós voltamos para cá, nós estávamos no ano de 2016 aqui em São Paulo já, e naquele tempo Deus mexeu fortemente com ele. Ele estava com câncer, já em um estado bem avançado. E aí em 2017, quando eu cheguei lá, fui fazer uma visita para ele, e as filhas tinham falado: pastor, o papai, ele entregou a vida para o Senhor Jesus, ele se converteu, e foi muito bonito ver aquilo que Deus fez na vida dele. E aí eu fui fazer uma visita para ele, ele já estava bem doente, bem fraquinho, e ele chegou, quando me viu, ele começou a chorar, mas chorar copiosamente. E ele estava chorando, e eu achando que ele estava chorando porque ele estava feliz, né? Porque tinha se convertido, e eu estava lá, eu tinha falado do Evangelho tantas vezes para ele. E eu falei: seu Mico, não precisa chorar. Falei: agora o senhor já está, o senhor está salvo, o senhor está bem, e apesar de tudo isso, o senhor está muito bem agora. Não importa a doença, não importa o que vai acontecer daqui para frente, mas o senhor vai estar bem. E aí ele vira para mim e falou: seu Wilson, o senhor não sabe, eu não estou chorando porque agora eu estou morrendo. Ele falou: eu estou chorando, seu Wilson, porque durante toda a minha vida eu vivi para mim, e agora que eu aceitei o Evangelho, eu não tenho mais força para trabalhar para o Senhor Jesus. Passou a vida toda dele vivendo para si. O que ele queria era um tempo só, para poder compartilhar esse amor que alcançou a vida dele, e essa transformação que alcançou a vida dele naquela comunidade. E às vezes nós ainda vivemos para nós mesmos, conhecendo a palavra, conhecendo esse Deus que transformou a nossa vida. Então nós precisamos olhar, e nós precisamos realmente entender que não tem tempo, não tem uma pessoa ou alguém específico que é usado, mas todos nós somos usados assim como Pedro mostra. E a terceira coisa que nós vemos nesse trechozinho até o verso 21 é que Pedro, a partir dessa exposição, a partir de mostrar essas verdades bíblicas ali para aquele povo, ele não tem medo de falar, ele desafia os ouvintes então a crerem no Senhor Jesus. O final do verso 21 ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está falando isso para uma plateia que não cria dessa forma. Ele sabia que quando ele falasse isso, provavelmente alguns ali iriam se irritar com ele. Porque para o povo judeu haveria um único Deus. E Jesus não era Deus para eles.
E aí Pedro tem a ousadia, tem a força de falar para aquelas pessoas: olha, se você crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Todo aquele que crer será salvo. Talvez com um certo receio ou já preparado para se desviar de alguma pedra que viesse. Mas ele fala. Ele é contundente, ele é corajoso e ele mostra isso. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, o verso 12 ao 14, o verso 16, Paulo ele fala quase que a mesma coisa que Pedro nesse discurso. Ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E aí no verso 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida perante a palavra, ou mediante a palavra de Cristo. As pessoas estão sedentas por ouvir sobre as boas novas do Evangelho, mas eles precisam ouvir isso da nossa própria boca. Será que a gente tem essa mesma coragem de Pedro para poder falar daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o Evangelho? Não daquilo que nós achamos. Porque Pedro ele não estava ali argumentando com aquelas pessoas, tentando persuadir aquelas pessoas a entenderem o que ele estava falando. Pedro não estava preocupado em mostrar o Evangelho de uma forma bonita, clara. Não, ele simplesmente pegou aquilo que a palavra do Senhor mostrava, aquilo que a palavra do Senhor dizia sobre os últimos tempos, e ele fala só aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Com coragem, com destemor, com ousadia, e principalmente ele usa aquilo que ele conhecia para poder falar. Agora tem um problema com isso. Para nós podermos falar da palavra do Senhor, nós precisamos também conhecer a palavra do Senhor. O Espírito Santo, eu sempre brinco que o Espírito Santo ele atua dentro da nossa mente como alguém que está responsável por um ficheiro, por aqueles arquivos antigos, né? Hoje em dia acho que é com o mouse que ele vai fazer isso, mas no passado era ainda com aquele arquivo. Então, cada vez que eu me debruço sobre a palavra de Deus, eu começo a ler, que eu começo a estudar, que eu começo a aprender um pouco mais daquela palavra, o Espírito Santo vai lá e vai colocando em determinados ficheiros, né? Olha, quando alguém estiver passando por determinada luta, esse versículo aqui vai caber bem naquilo que ela está passando. Então eu vou guardar aqui nessa pasta. Quando alguém estiver passando por uma situação de desespero, perdeu alguém, esse outro versículo também vai ser bom para trazer consolação para ele. Então eu vou guardar nessa pasta aqui. Então, ou seja, quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu for exposto à palavra, quanto mais me dedicar a conhecer essa palavra, mais coisa eu vou conhecer acerca desse Deus e acerca da palavra dele. E aí naqueles momentos, quando eu sou colocado frente a frente com alguém que está precisando de alguma ajuda, ou com alguém que está me questionando sobre alguma coisa que está acontecendo, eu penso, bom, o que eu vou falar agora? O Espírito Santo vai lá, puxa aquela gaveta e fala, olha, está aqui, esse versículo vai encaixar certinho. O problema é que se nós não lermos, se nós não debruçarmos, se nós não buscarmos, se nós simplesmente nos alimentarmos só daquilo que o pastor fala aqui no culto no domingo, quando ele abrir aquela gaveta, ele vai virar e falar assim, cara, está vazio. Não tem nada aqui. Como que eu vou te ajudar se você não fez a sua parte? Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos conhecer ao Senhor, nós temos que nos alimentar dessa palavra para que a gente possa usar essa palavra naqueles momentos que nós vamos confrontar ou quando nós vamos consolar alguém. Porque as nossas próprias palavras, aquilo que nós conhecemos, a gente só vai copiando e colando aquilo que a gente vê na internet. A grande verdade é essa. Eu não sei quantas vezes você cumprimenta pessoas nos aniversários. Mas se você cumprimenta pessoas com uma certa frequência, e aqui eu vou dar um spoiler daquilo que acontece comigo, vocês vão ficar bem chateados provavelmente, vocês vão perceber que a maioria das vezes que eu cumprimento vocês, a gente usa as mesmas palavras quase. Porque já está gravado.
né? Você cumprimenta, você fala sempre as mesmas coisas. Muda uma coisa em outra, mas basicamente você tem um texto quase pronto. Mas com a palavra de Deus não funciona dessa forma. Esses textos quase prontos servem para uma ou outra situação. Mas nós precisamos conhecer a palavra, porque essa palavra ela tem poder e ela serve para todas as situações ao nosso redor. Mas Pedro, além da resposta dele ser baseada na Bíblia, ele era uma resposta clara, objetiva. Pedro, ele fala de Cristo. Ele não fica rodeando, ele não fica tentando convencer aquelas pessoas com as leis, o judaísmo, nada disso. Pedro, ele aproveita mais uma vez, usando alguns outros textos bíblicos aqui, conhecidos daquele povo, para mostrar claramente que aqueles haviam presenciado, sendo crucificado naquela cruz, sendo morto, ressuscitado e tendo indo aos céus, é dele que Pedro está falando. É ele que ele está proclamando. Olha só que interessante, agora a gente vai ver do verso 14 ao verso 35. Um trecho bem comprido até. Do 14 não, do verso 22 até o verso 35. Olha só o que diz o texto. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via... Deixa eu só ver onde que eu vou mudar o texto aqui, só, para vocês não ficarem perdidos. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria em tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Ele está usando aqui uma citação do Salmo 16, do verso 8 ao 10, e também uma parte, o primeiro verso do Salmo 110. Pedro, ele começa então a falar sobre novamente algo que eles conheciam, algo que para eles era muito peculiar, que era o rei Davi. Mas novamente ele não se atém àquilo que era Davi, mas ele fala, olha, lembra de Davi? O nosso patriarca? Ele morreu e está enterrado, e a gente pode até lá ver o túmulo dele onde está. Talvez se nós cavarmos lá, a gente vai até encontrar os ossos dele lá. Mas não é desse que nós estamos falando. Porque até mesmo esse patriarca que nós adoramos, esse patriarca que nós realmente reconhecemos como sendo o Senhor, até ele reconhece, por ser profeta, que viria aquele que iria tomar o trono dele de uma forma perpétua, permanente. Ele fala para aquelas pessoas sobre a grandeza do Senhor, sobre o poder do Senhor Jesus, sobre a vida e a morte das pessoas, sobre a vida e a morte de toda e qualquer criatura. Pois o Senhor Jesus é quem fez todas as coisas. Quando a gente olha para esse trecho, um texto tão grande, eu queria destacar duas coisas aqui.
Primeiro é que a palavra de Deus, ela vai ser sempre, ela é cumprida. Se palavra ou vontade de Deus, ela foi cumprida aqui. Quando a gente olha os 2 primeiros versos, é interessante o verso 22, ou 3 primeiros versos ao 24. Ouçam com atenção: Jesus de Nazaré, que foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens gentios, o mataram. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. É interessante que nós vemos que em tantos outros lugares a vontade do Senhor, ela é cumprida. Aceitando nós ou não. Isso não depende de nós acreditarmos ou não acreditarmos. A vontade do Senhor, ela é feita conforme a decisão dEle. E Ele usa todas as coisas para que isso aconteça da forma como Ele quer, não da forma como nós queremos. Aquele povo, naquele momento, quando foi crucificar o Senhor Jesus, mesmo vendo os sinais, mesmo ouvindo as maravilhas que Jesus fazia, mesmo ouvindo da boca de Jesus que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo que havia sido enviado, eles não acreditaram. Eles falaram: não, você não é, nós preferimos, solta Barrabás e nós queremos crucificar você. Crucificaram a Cristo. Mataram a Cristo. Mas Ele ressuscitou no 3º dia, para que eles pudessem ver que a vontade deles não prevalecia sobre a vontade do Senhor Deus. Deus, Ele faz tudo conforme a vontade dEle. João, no capítulo 1, verso 10 e 11, ele diz: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse foi Jesus. Ele veio primeiro ao povo judeu. Ele foi falar com o povo dele. Um povo que sabia que havia uma promessa lá no passado que viria alguém para tomar o trono de Davi. Mas esse povo não aceitou, não acreditou. E apesar disso, Ele cumpriu. O Senhor Deus cumpriu com a sua palavra. Ele cumpriu com a sua vontade. Se nós olharmos lá em Isaías, no capítulo 53, não mudei aqui, 53, o verso 10, Isaías diz: como foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías falando aqui do próprio Cristo, muitos anos antes. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ele nos permite olhar desde Gênesis, desde a criação, dizendo que o homem falhou, que o homem pecou, mas Ele iria mandar a solução para nós, através do próprio Filho. O Senhor Jesus é o cumprimento da palavra, cumprimento da vontade do Senhor. A morte, a ressurreição dEle é cumprimento da vontade dEle, quer nós aceitemos ou não. E nós precisamos falar disso para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos compartilhar essa bênção com as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, pastor, mas quando eu falo as pessoas não entendem, as pessoas não creem. E não vão crer e não vão entender até que Deus mova o coração delas. Porque você e eu, nós não criamos assim também. É Deus quem trabalha no nosso coração para que a gente aceite as verdades espirituais. Não é algo da nossa razão, não é algo que nós podemos explicar. A fé não é explicável muitas vezes. Mas a fé vem daquilo que Deus faz na nossa vida, das experiências que Ele faz com que a gente tenha com Ele, antes de qualquer coisa. Então é importante nós entendermos isso. Mas aí uma outra coisa que nós percebemos é que a promessa de Deus também foi cumprida. Porque Pedro, ele usa esse exemplo de Davi e ele fala
com uma autoridade tão grande, mostrando para aquelas pessoas, olha, o Senhor Deus havia prometido, e o próprio Davi reconhece isso, que havia uma promessa para ele, de que o trono dele não iria ficar sem alguém ali. E é interessante um detalhe, que quando a gente olha para o Salmo 132, o verso 11 e o 12, a gente vê essa promessa. Olha só, o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança. E aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Havia uma promessa, olha, Davi, eu vou fazer um pacto aqui contigo, uma promessa para você. Não vai faltar sucessor da sua linhagem, da sua família, no seu trono. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que havia uma condicional ali. Se os seus filhos guardarem os meus mandamentos. E vocês que estão participando da escola dominical, vocês estão percebendo que muitos não guardavam, muitos reis não queriam nem saber do que estava acontecendo. Muitos deles estavam ali errando e não foram perpetuados esse trono. Mas, quando a gente olha lá em Lucas, no capítulo 1, o verso 32 e o verso 33, Lucas fala, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, falando do Senhor Jesus. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Ou seja, Cristo é aquele que veio para cumprir com tudo aquilo que Deus exigia. Cristo veio para que o trono do Senhor Jesus, o trono de Davi, fosse ocupado por Ele. Alguém que não tinha pecado, que não tinha falha, que não tinha nada, alguém que era perfeito. E queria ocupar aquele trono para todo sempre. Ou seja, a promessa que Deus faz lá no passado, Ele cumpre em Cristo de uma vez por todas. Nós sabemos que Deus, Ele cumpre com a vontade dEle. Nós sabemos que Deus cumpre com a promessa dEle, até mesmo para nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala de uma forma muito bonita essa ideia. Ele fala, quando porém o que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. E ele diz, aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas há graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é mais aquela lei que aprisionava mesmo Davi, o rei Davi, dizendo que se ele falhasse, se ele não cumprisse exatamente os ritos da lei, não iria haver sucessor ali para o seu trono. Paulo está falando, olha, o Senhor Jesus, Ele venceu a morte, Ele nos livrou da prisão desse aguilhão. O pecado já não tem mais poder sobre aqueles aos quais Cristo morreu por nós na cruz. Nós continuamos errando, nós continuamos falhando, mas o medo de que a morte tenha poder sobre nós já não existe mais, porque Cristo venceu a morte. Ele não está lá naquela tumba, Ele não está lá pregado naquela cruz, Cristo ressuscitou no terceiro dia e está vivo. Nós relembramos isso na semana passada de uma forma muito especial. Cristo vive para sempre. E a certeza é de que quando nós deixarmos esse mundo, nós também estaremos ao seu lado. Porque da mesma forma que Ele é poderoso para vencer a morte e estar vivo, Ele também vai vivificar aqueles que com Ele entregaram, ou para Ele entregaram as suas próprias vidas. Olha que coisa maravilhosa. Mas a última coisa nesse texto fala sobre uma resposta que foi confrontadora. Pedro, ele faz um discurso longo aqui. Ele usa alguns textos, ele usa alguns documentos conhecidos daquela época,
passagens do Antigo Testamento que o povo estava acostumado, que o povo estava familiarizado no seu dia a dia, que eles recitavam sempre. Mas no final desse texto, no verso 36, Pedro ele confronta aquelas pessoas sem medo nenhum. Ele fala, portanto, que todo o povo de Israel fique certo disso, em Jesus, a quem vocês crucificaram. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Talvez para nós não faça tanta diferença essas duas últimas palavras desse texto, Senhor e Cristo, mas para o povo de Israel, isso foi um ataque direto àquilo que eles acreditavam. Porque você falar para um judeu que um homem que havia vivido no meio deles durante aquele tempo, que foi pregado numa cruz, que foi crucificado como um humano qualquer, mas que ressuscitou ao terceiro dia, ele era Senhor, era um absurdo, porque o primeiro credo lá do pessoal só existe um único Deus. E Davi está falando para ele, Cristo é Deus também. E Senhor, e pagou o preço. Ele é o Senhor e o resgatador da sua vida. Mesmo vocês matando ele, ele se tornou Senhor e resgatador da sua vida. Mesmo vocês não admitindo, ele é ainda o Senhor e o resgatador da sua vida. Mesmo você virando o rosto, mesmo você não acreditando nisso, ele continua sendo o Senhor e resgatador da sua vida. Não depende daquilo que eu creia. Cristo é o Senhor. Não depende se eu creio nele ou não, ele continua sendo Deus. E ele continua agindo segundo a vontade dele, segundo aquilo que Deus o determinou para fazer. Não importa a nossa fé, ele continua sendo Deus. Lá em Mateus, no capítulo 27, quando narra ali a crucificação de Cristo, é interessante que até mesmo aqueles que não conheciam ou que não eram do povo, reconhecem no momento da morte do Senhor Jesus que ele era verdadeiramente Filho de Deus. Verso 54 do capítulo 27 diz, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este é Filho de Deus. Não importa se as pessoas vão ouvir ou não aquilo que nós temos para dizer. Não importa se as pessoas estão concordando ou não com aquilo que nós temos para falar. Com a mensagem do Evangelho que você e eu temos para transmitir para essas pessoas. Ela continua sendo verdade, apesar das pessoas não acreditarem. Mas nós precisamos ter a coragem para falar. Nós precisamos ter o destemor para anunciar essa palavra. Se ela faz diferença na minha vida, eu preciso falar para as outras pessoas. Se eu experimentei esse amor de Jesus na cruz do Calvário por mim, onde nós vamos relembrá-lo daqui a pouco, eu preciso anunciar para as pessoas que esse Cristo morreu no meu lugar. Que Ele é um Deus todo-poderoso, que sustenta a dor de todas as coisas. Que Ele faz tudo conforme a vontade dEle para o nosso bem. Mesmo que as pessoas não aceitem, mesmo que as pessoas não queiram. Eu gostaria de encerrar com uma frase de Phillips Brooks. Essa frase é uma frase dirigida a pastores, mas eu creio que se aplica também a você como um membro de uma igreja, porque não foram só os pastores chamados a fazer discípulos. Todos nós somos chamados a falar do amor de Jesus para as pessoas. E ele diz, se você tiver medo de homens, e se for escravo da opinião deles, vá e faça qualquer outra coisa. Vá fazer sapatos que caibam neles, vá pintar quadros que você sabe que são ruins, mas que agradam o mau gosto deles.
mas não continue a vida toda pregando sermões que digam não o que Deus mandou você dizer, mas o que eles lhe pagam para dizer. Sabe qual é o maior problema de nós, filhos de Deus? É que muitas vezes nós temos mais medo das pessoas que estão ao nosso redor do que do próprio Deus. Porque algumas vezes nós temos medo de anunciar uma fé que nós temos, de uma fé que transformou a nossa vida para pessoas que não acreditam, achando que nós não somos capazes, que nós não somos eloquentes o suficiente, achando que talvez aquilo que nós estamos falando a pessoa vai caçoar de nós, e ela com certeza vai, porque aquilo que nós estamos falando é loucura para aqueles que não creem. Mas nós não nos preocupamos com aquilo que Deus está fazendo por nós. Ou nós não nos preocupamos com estar diante da presença desse Deus um dia e explicar para Ele por que nós não tivemos coragem para falar. Lembra que quando Pedro, ele ouve aquelas pessoas caçoando daqueles homens e mulheres que estavam falando as maravilhas de Deus naquelas línguas, ele vai para frente daquelas pessoas e usa o conhecimento da Bíblia que ele tinha, lá no Antigo Testamento. Ele é direto ao falar do amor de Jesus e falar do poder de Cristo sobre a morte. E ele faz isso confrontando aquelas pessoas sem medo do que iria acontecer com ele. Nós precisamos fazer a mesma coisa como crentes no Senhor Jesus. Nós vamos participar da ceia agora. Eu queria convidar já os irmãos que vão servir a ceia para que venham aqui à frente. E nós vamos participar de um memorial onde nós vamos relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos aqui, entre nós, membros, corpo de Cristo, nós vamos relembrar que Cristo pagou o preço do nosso lugar naquela cruz, do nosso pecado. E muitas vezes nós temos vergonha de falar desse amor. Nós participamos da ceia, às vezes até por medo de ser castigados pelo Senhor, por medo de sofrer alguma consequência na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas finanças, muitas vezes. Mas nós vamos relembrar esse sacrifício não por isso, mas porque esse Deus, esse Jesus que nos amou tanto, Ele entregou a vida por nós. E Ele pede que nós sejamos testemunha desse fato, de que Ele é Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que transformou a nossa vida, e é por isso que nós participamos desse momento. Então, se você está em plena comunhão com o Senhor, plena comunhão com a sua igreja, se você realmente entende essa palavra, se você um dia já entregou a sua vida para o Senhor Jesus e falou: olha, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor e realmente resgatador na minha vida, então participe conosco desse memorial. Mas se você talvez não entende, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, esse memorial não faz sentido algum para você. Ele continua sendo o pão, ele continua sendo um suco de uva, com nenhuma coisa sobrenatural, com nenhum efeito mágico sobre a nossa vida, nada disso. Nós vamos participar desse momento simplesmente para relembrar esse sacrifício de Cristo naquela cruz. Para relembrar que esse Cristo, Ele morreu ali, mas ressuscitou. E está para voltar para aqueles que o conhecem. E como eu sempre digo, menos um mês para a volta de Cristo. Menos um mês para me encontrar com aquele que deu a própria vida por mim. E é por isso que nós nos alegramos nessa manhã. E é por isso que eu convido você a participar dessa ceia, relembrando esse sacrifício, agradecendo ao Senhor Jesus por esse sacrifício. Eu quero pedir que você receba esse pão, esse cálice, segure-o, para que a gente possa orar juntos. E aí então nós vamos participar do cálice e do pão juntos. Enquanto nossos irmãos vão estar cantando uma música, esses irmãos vão estar distribuindo esses elementos.
Se você então está em paz com o Senhor, pegue e segure-os para que a gente possa orar juntos depois e participarmos desses elementos em comunhão. Como de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei o nome da cruz, é por uma coroa lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei o nome da cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei o nome da cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei o nome da cruz, é por uma coroa trocar. Todos receberam do pão, do vinho? Se tem alguém que ainda não recebeu, por favor. Vamos aguardar enquanto eles distribuem para os nossos irmãos aqui das mídias. Esse sangue que Jesus verteu naquela cruz do Calvário é o sangue que nos permite termos plena comunhão com Deus, sem intermediário, sem ninguém ainda
falar por nós. Nós podemos buscar ao Senhor Jesus a qualquer momento. Nós podemos ter acesso a Deus a qualquer momento. Tá bom? Precisava de mais 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 cálices, por favor. Espera aí que os nossos irmãos vão correr ali para fazer. Esse mesmo Cristo que morreu naquela cruz do Calvário por nós, é aquele que está de braços abertos para nos receber. Talvez você esteja pensando, pastor, mas eu até queria estar perto do Senhor, mas a minha vida é tão errada, a minha vida foi tão torta. Não importa o que nós fazemos, não importa o que nós fizemos no passado. Esse amor de Jesus por nós, ele é tão grande que não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há falha em nós que Ele não possa consertar. E nós só buscamos o Senhor Jesus quando Ele primeiro nos buscou. Quando nós sentimos o desejo de estarmos na casa dEle, quando nós sentimos o desejo de conhecermos Ele um pouquinho melhor, é porque Ele já tem falado ao nosso coração, Ele já tem colocado no seu coração o desejo de conhecê-lo. E se isso tem acontecido, entregue a sua vida para Ele, busque-o de verdade. Você vai experimentar uma mudança que nós não podemos explicar, uma mudança que não tem como falar para você, olha, vai acontecer disso para aquilo, não sei. Mas o Senhor Deus, Ele transforma a nossa vida. Ele traz uma esperança que nós não tínhamos. Leva para a Adri também. Ele traz um amor por Ele, que não vem de nós. Ele fala ao nosso coração de um futuro, que apesar de nós vivermos nessa situação tão difícil como nós estamos vivendo, é um futuro cheio de esperança e de alegria, porque a presença de Deus enche o nosso coração. Então, se você nessa manhã, você quer realmente conhecer ao Senhor Jesus, entregue sua vida para Ele. Pastor, eu não sei como fazê-lo. Me procura depois do culto, me procura num outro momento. Procura algum membro aqui da igreja, alguém que possa mostrar-lhe como você pode entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Mas que essa ceia seja um marco na sua vida, onde você está participando não somente de um memorial, mas sim de algo que faz diferença. Entregou para a Adri? Que faz diferença para vocês. Algo que vai fazer com que esse memorial se torne vida, verdade para você. Eu queria pedir que o Edson pudesse orar pelo pão. Eu vou pedir que o Itiro possa orar pelo vinho, pelo suco. E depois nós vamos participar juntos do pão e do cálice. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te damos graças porque podemos neste momento mais uma vez celebrar a morte do teu Filho Jesus, que padeceu na cruz. O seu corpo foi judiado, o seu corpo foi ensanguentado, e graças a esse sacrifício de Jesus, nós temos a salvação pela graça. Muito obrigado a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus para nos conceder a salvação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, obrigado por estarmos aqui presente em sua casa para celebrarmos o que o Senhor sofreu para que pudesse perdoar nossos pecados, Pai. E que o Senhor subiu e no terceiro dia se ressuscitou. Estamos aqui para comemorar o símbolo do sangue e do pão, Pai. Peço que
o Senhor esteja com cada um de nós, Pai, entendendo o que Ele passou, não resmungou, foi ao céu e ressuscitou, Pai. Então, peço ao Espírito Santo que esteja conosco, com cada um de nós, nossos irmãos, Pai, para que possamos entender o que Ele fez por nós, Pai. Obrigado por tudo. É a oração que eu faço. Em nome do Senhor. Amém, Pai. Esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comam dele em memória de mim. Vamos todos participar do pão. Esse é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Vamos todos beber desse cálice em memória do Senhor Jesus. Queria convidar a igreja a se colocasse em pé. Nós vamos orar agora, encerrando esse momento de culto, e logo depois ainda da oração nós teremos mais uma música. E eu queria convidar você a, durante esse tempo, durante essa semana, durante esse dia, a buscar a presença do Senhor. E se você tem vivido a sua vida com medo de falar do Evangelho, lembra do texto que nós vimos hoje. Se você ainda tem medo de se encontrar com Cristo, lembra do sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Se você ainda não entendeu direito sobre o que é ser um cristão verdadeiro, busque na palavra do Senhor a resposta clara para a sua vida. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui no nosso meio. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Em primeiro lugar, ó Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui, ó Deus, para participar, ó Deus, desse culto, Senhor. Um culto, ó Deus, que oferecemos a Ti, Pai, apesar das nossas imperfeições e falhas, Senhor. Mas, ó Deus, nós estamos na Tua presença, ó Deus, porque um dia o Senhor se entregou naquela cruz por nós. O Senhor pagou o preço do nosso pecado, ó Deus, sendo cravado naquele madeiro, ó Deus, vertendo o Teu próprio sangue, Senhor, para nos purificar dos nossos pecados, Pai. E, ó Deus, nós queremos, ó Deus, louvá-lo por isso, Senhor. Nós queremos agradecê-lo, Senhor, porque nós temos plena liberdade, ó Deus, de estarmos na Tua presença, Pai. Temos plena liberdade, ó Deus, de conhecê-lo, Senhor. E agora peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, ó Pai, a sermos a resposta, ó Deus, àqueles que não Te conhecem, Pai. Que o Senhor nos dê, ó Deus, o conhecimento necessário da Tua palavra, Deus, para podermos tê-la em nossa mente a todo e qualquer momento, para respondermos àqueles que perguntarem a razão da nossa fé, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a entendermos, ó Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. E podemos, ó Deus, manifestar e falar isso, ó Pai, com todos os nossos pulmões, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a termos realmente intrepidez, ó Pai, para poder anunciar a Tua palavra. Mesmo, ó Deus, quando nós percebemos, ó Pai, que nem todos vão aceitar e nem todos, ó Deus, vão realmente interagir, ó Deus, com aquilo que nós vamos falar, Pai. Mas obrigado, Senhor, porque nessa manhã a gente lembra, Senhor Deus, que tudo isso, ó Pai, é graça do Senhor sobre nós. Que a força, que o desejo, que a determinação, ó Pai, para cumprirmos, ó Deus, com a Tua vontade, ó Deus, não vem de nós, mas vem do Senhor, que um dia nos alcançou, ó Pai, e nos deu o privilégio de sermos Teus filhos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a santa consolação e direção do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.